Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, e pois é, mais um empate do Sport, cara. Mais uma frustração na Ilha do Retiro, mais um jogo onde o Sport cria possibilidades, mas não consegue a vitória. Mais um jogo, vamos falar sobre esse empate entre Sport e Bahia. Eu vou falar no viés dos dois times, falar um pouquinho do Bahia, falar um pouquinho do Sport também, e dar a minha nota final aqui para essa partida. Pedir antes de mais nada para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral. Estamos acompanhando aqui todo o processo do Sport Clube do Recife nessa dificultosa Série A, que a gente pode colocar dessa forma. Hoje o jogo não tinha muitas mudanças. A única realmente significativa foi a não participação do Lucas Lima, né? O Lucas Lima que tinha o terceiro cartão amarelo e não jogou. Mas o jogo, quando ele começa com duas propostas muito distintas. De um lado, um Bahia que tinha mais a posse de bola, porque utilizava muito mais esse meio campo, que tem muito mais qualidade do que o Sport, e o Sport jogava no contra-ataque. O Sport fazia o contra-ataque, esperava o erro do Bahia para tentar surpreender no contra-ataque. E os dois times tiveram chances interessantes. A primeira chance foi do Bahia. O Bahia acaba tendo uma chance ali, num vacilo do lado esquerdo, um cruzamento, a bola acaba indo para fora com o William José. E depois, na proposta do Sport de contra-ataque, o Derek faz um grande contra-ataque, ele finaliza o goleiro Ronaldo do Bahia, faz uma grande defesa, e na segunda, o Barleta, que foi para mim o segundo e pior jogador da partida, perde um lance incrível de cara pro gol, cara. Ele, a barra e o goleiro, ele poderia escolher o que ele fazia, acabou chutando para fora, e essa foi a tônica do primeiro tempo. Rodrigo Atencio. Eu vou pedir para vocês aqui, parem de pedir o Rodrigo Atencio titular. Extremamente preguiçoso na partida. Eu tenho que ser forte aqui nas palavras. Extremamente preguiçoso, sabe? Não voluntarioso. Em vários momentos, o bicho pegando dentro do campo, no momento que você tinha que estar ali mais incisivo, correr um pouco mais, o jogador andando dentro de campo. Uma partida horrorosa. Uma partida horrorosa do Rodrigo Atencio. Então, assim, não peçam o Rodrigo Atencio. É melhor ter um volante. Até o meio campo que não se dedica, é melhor ter um volante. E comparar Lucas Lima com o Rodrigo Atencio é loucura, é loucura. O Lucas Lima, mesmo mal, é anos-luz à frente do Rodrigo Atencio, que, na minha visão, não está querendo mais jogar. O jogo de hoje mostrou como ele está preguiçoso dentro de campo e ele não quer mais jogar futebol. Vou fazer até um outro vídeo depois falando mais sobre o Rodrigo Atencio, tá? O Barleta, cara, no melhor momento do time, se a gente pode colocar que teve algum momento bom nesse Campeonato Brasileiro, mas no momento que o Sport ficou menos ruim, o Barleta cai de produção. É bizarro como o Barleta vem errando lances, sem confiança, sabe? É um jogador que se mostra voluntarioso, corre bastante, se dedica, mas vem errando tudo. Daniel Paulista precisa entender o que é que está passando na cabeça do Barleta. As tomadas de decisão do Barleta estão horrorosas. Não está conseguindo acertar absolutamente nada. O que é triste, porque é um jogador que nesse momento poderia brilhar muito mais, mas não está conseguindo fazer o mínimo dentro de campo. O Sport termina o primeiro tempo empatando em 0-0. No segundo tempo, a proposta mudou. Mesmo o Sport não mexendo e o Bahia também, o Bahia começa a estar um pouco mais tentando reter a bola, mas o Sport consegue reter um pouco mais, consegue ter mais posse de bola e consegue também sair no contra-ataque. Muito pela queda de produção do meio campo do Bahia. Eu acho que o meio campo do Bahia acabou caindo bastante nesse primeiro tempo, no segundo tempo, e o Sport tinha a posse de bola e ia no contra-ataque. E cria várias jogadas, cria várias possibilidades. O Daniel faz a modificação finalmente. Era para ter tirado o Rodrigo Atencio no meio do primeiro tempo. Não tira, mas depois, quando começa o segundo tempo, ele acaba tirando. E o Pedro Augusto entrou bem. O Pedro Augusto entrou bem e vem entrando bem, tá? Vem sendo um jogador que vem ajudando, não é um primor jogador, mas faz o básico que tem que ser feito e vem ajudando o Sport quando entra. O Léo Pereira não, esse entrou realmente, fez uma estreia muito ruim. Inclusive teve um lance, ele e o goleiro, ele e a barra, e ele bota a bola na lua. Assim como o Barleta fez, ele também fez da mesma forma, colocando na lua. E eu posso aqui já afirmar que o Sport teve as duas grandes chances do jogo, uma com o Barleta de cara pro gol e uma com o Léo Pereira de cara pro gol, e os dois mandaram na lua, na lua. A impressão que eu tinha, comecei até com os meus colegas aqui de Salvador que estão aqui, é que o Bahia fez, Sport, ganha o jogo, vai lá, ganha o jogo. O Sport falou, não, obrigado. Sabe aquela história dos churros, o Chaves vende os churros para ele mesmo? Foi aqui o Sport, entendeu? O Bahia
O Bahia chamando ele para ganhar um jogo, e ele, não quero. Ganha o jogo, não quero. Ganha o jogo, não quero. Cara, sendo sincero para vocês, tá? Esse aqui é um dos piores times que eu já vi na minha vida. Eu não tô colocando do Sport, não, dos piores que eu já vi, assim, sabe, cara? É um time que é inimigo do gol, cara. Um time que não cria um time que não cria as possibilidades, um time que não busca, sabe? Um time que não tem um capricho dentro do jogo. Outro jogador que fez uma partida muito ruim foi o Rafael Thierry. Mais uma partida ruim. Mais uma partida sem segurança. Entregando ouro, sabe? Criando as possibilidades simples, escorregando sozinho, sabe? O campo não estava nem molhado. Então, cara, é muito triste ver como o Rafael Thierry caiu de produção. Os dois melhores jogadores que poderiam entregar no esporte, na defesa e no ataque, caíram drasticamente de produção, que é o Rafael Thierry e também o Barleta, que eram os jogadores que poderiam entregar. E o esporte sai com mais um empate, cara, mais um empate. E aí eu pergunto para vocês, o que é que pode ser feito? Eu não consigo mais enxergar. Eu acho que até o próprio Daniel Paulista já espremeu o que tem que espremer. O time do esporte é isso aí. É isso aí. Não tem mais o que ele fazer, não tem mais o que modificar, não tem mais o que conseguir extrair desse time para que ele possa entregar o mínimo. O mínimo, que é um gol, é uma vitória, é fazer um gol, fechar a casinha. O esporte ele não consegue ser um time que compete, sabe? Até tem boa vontade, até tem esforço, mas no final das contas não compete, cara. Não compete, sabe? E cada vez mais você vai vendo o time afundando numa Série B, numa campanha horrorosa, em jogos que, ó, falar para vocês, jogo com o Botafogo, jogo com o Santos e hoje com o jogo com o Bahia. Era para, no mínimo, o Sport ter feito aqui 7 pontos. No mínimo, 7 pontos. O Sport fez 2 pontos. 2 pontos. Perde para o Botafogo e empata com o Santos, ganhando 2-0 com um jogador a mais no segundo tempo. E empata agora com o Bahia num jogo extremamente abaixo, extremamente aquém do que a gente poderia esperar. E essa é a tônica do Sport. Série B cada vez mais próxima, né? Série B cada vez mais à vista. O Luciano Juba não conseguiu entregar, ainda teve uma boa jogada aqui no segundo tempo, onde ele dá 2 cortes, finaliza, o Gabriel defende, e por sinal, tá? Tem que falar do goleiro Gabriel, cara. Como é seguro esse goleiro, tá? Espero que o Sport tenha encontrado, sim, um bom goleiro. É um jogador de Vitória, mas é uma possibilidade para o Sport futuro, pensando em uma Série B. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui, falar para mim o que é que você achou. Né? Você acha que tem jeito ainda, não tem jeito? Para você, quem foi o melhor, o pior jogador da partida? Já disse, ó, Rodrigo Atencio, Barleta e Rafael Thierry. Para mim, esses 3 foram os 3 piores jogadores do Sport na partida. Quer saber a tua opinião, comenta aí. Eu vou trazer um pós-jogo mais frio amanhã, principalmente falando sobre o Rodrigo Atencio, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.